Muito boa noite a todos do 100% nas leis e muito boa noite a todos desde já que já me assiste pela televisão esta minha aula. Muito obrigado pela audiência. Para você que vai me assistir no caso pelo 100% nas leis, mas sem ser pela televisão, pelo YouTube, entendeu? Ou por outros meios de comunicação social, pelo link que você vai receber pelo WhatsApp, a aula é, gente. Grava isso, o título da aula no rodapé do seu televisor, tá aí, ó. Artigo 5º, inciso 6º da CF de 88 e artigo 208 do CP. E também, no caso, gente, vai ter aqui também o artigo 11 do Código Civil. Então, aula de hoje, artigo 5º, inciso 6º da CF de 88 e o artigo 208 do CP, e o artigo, no caso, 11 do Código Civil. Bom, o que essa aula hoje vai falar? Ela vai falar sobre o crime de intolerância religiosa. Exatamente isso. Tanto o artigo 5º como o inciso 6º que está no título aí da aula hoje, e como o artigo 208 do CP também, eles falam a respeito da intolerância religiosa, quando a pessoa comete esse crime. E o artigo 11 do CC, do Código Civil, ele já é a última etapa desse crime de intolerância religiosa. É onde a vítima pode reivindicar um direito de danos morais. Gente, você que vai receber o link, sem ser quem está me assistindo por televisão, mas pelo YouTube, eu me direciono agora a você. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o WhatsApp, grupos, Facebook e todas as pessoas que querem saber como funciona esse negócio de religião por lei. Vamos por parte então. Primeiro eu vou falar sobre o artigo 5º, inciso 6º da CF de 88, que diz assim: estipula que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigações legais a todos impostos e recusar-se a se cumprir a prestação alternativa fixada na lei. Então vamos lá, gente. O artigo 5º, no caso, e o inciso 6º da CF de 88, ele já é o quê? Ele já estipula um direito para todo cidadão, que ninguém pode ser privado de motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Aí eu vou fazer uma analogia aqui agora. Tá vendo meu dedo das mãos aqui? Ó? São 5 dedos, como a mão de qualquer ser humano. Nenhum é igual. Gente, o mundo ele é assim. Várias pessoas vão ter uma crença religiosa diferente do outro. Como assim? Tem pessoas que ela opta pela crença evangélica, tem pessoa que já opta pela crença espírita, tem pessoa que já opta pela crença católica, outra já opta por outro tipo de credo religioso. Então o que acontece? Ninguém será privado do direito de crença religiosa. Sabe o que o artigo 5º, o inciso, no caso 6º da CF de 88 quer falar? Quer falar uma coisa, que o católico deve respeitar o evangélico respeitar o católico. Que o espírita deve respeitar o católico e respeitar o evangélico e o católico respeitar os espíritas, e ambos se respeitarem e respeitarem as outras religiões. Por quê? Porque muitas pessoas falam, gente, essa lei também ela quer mostrar um detalhe, que muitas pessoas ficam naquela ali, que minha religião é certa, a de fulano é errado. Mesma coisa do outro lado, a minha é certa, a de Ciclano e Beltrano é errado. Se as pessoas ficarem nesse jogo de competitividade religiosa, essa lei ela vem mostrar justamente isso, o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, que as pessoas devem se respeitar a religião e a crença do próximo. Se você acha que a crença de fulano é errado, você não precisa de concordar e nem discordar. Você só precisa respeitar. E se você quiser trazer essa pessoa para a sua religião, é você trazer com respeito, com cautela, com sabedoria, sabendo abordar, sabendo falar, sabendo se comunicar e sabendo se expressar de maneira que a outra parte ela não vai ser ofendida e muito menos vai ter o seu direito de acreditar na religião que ela crê, de ser violada ou violada por outrem, vamos dizer assim. Esse é o primeiro ponto.
estipula que ninguém será privado de direito de motivo de crença religiosa, como eu já falei, ou de convicção filosófica ou política. Uma outra aula eu vou falar das convicções filosófica e política. Agora aqui eu só quero me dedicar à religião nesse caso. Uma aula sobre o direito de religião e o respeito que o próximo deve ter com a religião do outro. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposto e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Então, sabe quando a crença, o direito de crença religiosa, ela no caso, ela, como é que se diz, Bia-se, ela só se torna uma maneira ilegal se for para a pessoa muito ali eximir a obrigação legal que ela tem por lei. O que seria isso? Vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa evangélica está lá fazendo um culto, uma reunião. Chega uma pessoa que fala que é de outra religião, ela pega e ela não é obrigada a concordar com a crença dos evangélicos. Mas se ela chegar lá impedindo, barrando, xingando os evangélicos, ofendendo os evangélicos, querendo parar o culto que os evangélicos estão fazendo, aí já se torna um crime. Porque o problema não é a pessoa ela não ser evangélica, ser de outra religião. Ela é desrespeitar o que os evangélicos fazem. Se ela fazer isso, ela está violando o espaço dos evangélicos. Mesma coisa se os evangélicos vê um católico com terço no pescoço. Se o evangélico vê um católico com terço no pescoço ou com algum tipo de imagem, de escultura, seja ali de barro, de vaso, seja o que for, um quadro ali no que eles acreditam, se um evangélico vir quebrar, puxar o terço do pescoço do católico, ou seja, ele vai responder pela Constituição, vai ser considerado criminoso ou criminosa, mas não por ser evangélico, mas por ser evangélico e desrespeitar a crença religiosa do católico e o tipo de cultura religiosa que os católicos levam. Mesma coisa vale para o espírita para com os evangélicos para com o espírita e para os católicos para com espíritas e evangélicos e vice-versa. Então, gente, entenda isso. Crença religiosa, cada uma vai ter a sua, gente. Essa lei quer assegurar isso. Ela quer mostrar que essa Constituição do Brasil deixou aberto, que o Brasil é um país moderno, laico, um país onde qualquer pessoa pode ter convicção e ter motivação de crença naquilo que ela acredita, contando que não desrespeita o espaço dos outros. Se você acha que a outra pessoa é errada, respeite. Se tentar trazer ela para a tua religião, traga com humildade, com sabedoria, sabendo abordar, sabendo falar, mas não violando normas, não violando regras, não violando leis e principalmente, gente, não ofendendo as pessoas pelo fato dela ter uma religião contrária à de outrem, de outras pessoas, no caso. Então, eu falei sobre o artigo 5º, inciso 6º da CEF. Agora eu vou falar sobre o artigo 208, no caso aqui do CP, do Código Penal, onde fala-se escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. O que seria isso, gente? Vamos dar um exemplo aqui agora. O artigo 208, ele já reforça mais o que a lei do artigo 5º, inciso 6º da Constituição fala. E o artigo 208 do Código Penal reforça mais isso que o quê? Se a pessoa escarnecer uma pessoa em público, não tem pessoa porque vê uma pessoa evangélica em público, fica debochando da forma que a pessoa se veste, da forma que a pessoa fala, fica querendo barrar a liberdade de expressão da pessoa. Mesma coisa tem o contrário. Não são todos, não estou generalizando. Tem pessoas evangélicas e de outras religiões que quando vê um católico ou um espírita, eles querem agredir, quer bater, quer muitas vezes ali fazer a pessoa passar vergonha publicamente, ou a pessoa tá só, eles começam a ficar ali constrangindo, oprimindo a pessoa, falando que aquilo que ela acredita é errado, que aquele texto não é certo, que a igreja que ela vai é errada, e fala muitas vezes em público, e muitas vezes a pessoa que está sendo vítima ali da intolerância religiosa, ela se sente ofendida, a pessoa se sente constrangida, a pessoa passa vergonha e a pessoa muitas vezes é até discriminada em certos pontos, em certos lugares que ela entra.
como tem pessoas católicas que são discriminadas em alguns lugares que ela vai pela religião dela, não estou generalizando, como tem evangélicos que são discriminados também pela religião deles, tem lugar que eles não podem pisar, senão eles vão ser agredidos verbalmente, moralmente, fisicamente, e como tem lugares que os católicos são vítimas, os espíritas também são vítimas. Então, a pena de detenção é de 1 a 3 anos e mais a multa, gente. Cometeu o crime de intolerância religiosa, violou a crença religiosa de alguém, de outrem, de outra pessoa, a pessoa pode ficar preso pena mínima de 1 ano e o máximo pena mínima de 1 mês e pena máxima de 1 ano. Ou seja, aí vai de quem julgar o juiz, a jurisprudência, o judiciário e mais a multa que a justiça determinar para pagar para a vítima. E para concluir, gente, os danos morais. No artigo aqui, gente, 11, no caso do Código Civil, ele já fala bem assim, há um consenso na doutrina e na jurisprudência que o dano moral seria a violação a um direito da personalidade prevista no artigo 11 do Código Civil. O que seria, gente, esse entendimento já jurisprudência que o dano moral seria a violação a um direito de personalidade? Tem pessoa que a personalidade dela é ser católico. Tem pessoa que a personalidade dela é ser espírita. Tem pessoa que a personalidade dela é ser de outra religião. Então, quando ela tem esse direito violado, ou seja, ele ou ela, quando a pessoa é desrespeitada, é constrangida, é maltratada, ou seja, a pessoa ela se torna vítima de dano moral. E uma vez a pessoa se tornando vítima de dano moral, ou seja, muitas vezes ali pela imagem dela, pela televisão dela, pela honra, pela boca de outras pessoas, a pessoa muitas vezes ela é taxada de errada como a pior pessoa do mundo pela religião dela. O que acontece? A dignidade da pessoa está sendo ofendida. Então, se o católico se sentir ofendido por um evangélico, pelo espírito ou por outra pessoa, ele tem direito de, sim, abrir uma ação processual. Se tiver condição, instituir um advogado particular. Se não tiver condição, pagar um defensor público e recorrer atrás do seu direito. Se for o contrário também, o evangélico que está sendo ali, sendo visto como a pior pessoa do mundo pela sua religião, a sua dignidade está sendo botada em jogo pela autoria daquelas pessoas que discrimina, que tem preconceito e que viola e que constrange essa pessoa por ela ser evangélica. A pessoa pode abrir uma ação sim no Ministério Público, no Poder Judiciário, recorrer atrás dos seus direitos, se não tiver condição de pagar um advogado particular, defensoria pública, se tiver condição de instituir um advogado particular e pedir uma indenização por danos morais. Porque a moralidade da pessoa está sendo tirada. A moral da crença religiosa que ela tem e a moral ali de seguir a cultura religiosa que ela sempre teve gosto ou vontade, isso não quer dizer se a pessoa presta ou não presta. Simplesmente é uma escolha que a pessoa teve e que a lei dá esse direito para ela, a lei brasileira. Tanto no artigo 5º, como eu já falei no inciso 6º da CF de 88, como no artigo 208 do Código Penal e também como no artigo 11 do Código Civil. E mesma coisa, se o espírita for vítima, fazer a mesma coisa. A pessoa ser vista como a pior pessoa do mundo, sofrer boatos, sofrer ofensas verbais, sofrer ofensa moral, ser importunada por um evangélico, ou pelo católico, ou por pessoa de outra religião e vice-versa, ela pode recorrer atrás do direito dela dentro da lei também. Por quê? Porque essas 3 leis que eu falei aqui, tanto do Código Penal, como do Código Civil, como da Constituição Federal, ela quer mostrar uma coisa, o respeito que um tem que ter para com o outro em questão de religião. Jamais violar o espaço do outro, respeitar o espaço do outro e lembrar que cada um tem o seu poder de escolha. Porque no artigo 5º falou isso da CF de 88, no artigo 208 do Código Penal reforçou mais ainda e mostrou quais as penas que quem comete a intolerância religiosa, a violação da cultura religiosa ou desrespeito com a religião de alguém, independentemente de qual religião for, vai ser punido dentro da lei. E o artigo 11 do Código Civil reforça mais ainda que o dano moral seria a violação de um direito da personalidade de alguém. Entendeu? Então, se a pessoa ela tem a personalidade de seguir aquela cultura religiosa, aquela religião que ela quer seguir, ela tem personalidade para aquilo e para seguir aquilo, se for violado, ela pode recorrer atrás do seu direito, uma vez que a sua dignidade, a sua moral e a sua reputação foi ofendida simplesmente pelo fato da crença e da cultura religiosa que ela segue.
Meu Brasil, pause a aula, volte, anote, compartilhe o máximo possível. Um abraço a todos, muito boa noite e ótimo final de terça-feira. Tchau, tchau.